Bora, meu povo, terça-feira. Agora nós estamos falando aqui em um assunto só. É sobre Jesus ser o pão da vida, né? Já chegamos ao terceiro vídeo, agora a parte final está em João no capítulo 6, logo no versículo 51. Diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Antes da gente seguir aqui, por favor, vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve aí. Me ajuda? Compartilha essa ideia, esse trabalho aí, que já está aqui acontecendo desde 7 de maio de 2018, tá bom? Valeu, vamos seguir. João capítulo 6, versículo 52 diz: Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, dizendo: Como pode esse homem oferecer a sua carne para comermos? Você está doido? Duas coisas que eles perguntavam: está doido ou endemoniado? Né? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. É óbvio que isso não é literal. Jesus não estava incitando as pessoas à prática de canibalismo. Não, 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 não. Versículo 54 diz: Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Gente, interessante aqui é o seguinte, versículo 58, né? É que a Bíblia não fala que os crentes, aqueles que creem no Senhor, morrem. Não morrem mais, não. Fala a respeito dos que dormem, né? É só um momento. Quando ele vier, ele vai trazer consigo os que dormem, tá bom? Sigamos aqui. Jesus disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Veja bem. Na verdade, aqui, então, já está dando a localização. Não se trata mais de Genezaré. Ele desceu em Genezaré e, provavelmente, para ter aquele momento de comunhão, de conversa pessoal com os discípulos, ele seguiu para Cafarnaum. É próximo? É. Só é você olhar aí no mapa. Genezaré está mais a oeste e Cafarnaum mais acima, né? Um poucos quilômetros indo por terra. Tá bom? João 6, verso 60, diz que ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, ora, Cafarnaum era a cidade onde eles estavam morando, Pedro, André, João, Jesus. Então, muitos dos seus discípulos disseram: dura esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: Isso escandaliza vocês? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo meu Pai. Olha que interessante. Estar com Jesus fisicamente não é o mesmo que ir a Ele. E estar com Jesus espiritualmente é a mesma coisa. Aqui, no caso, ir a Ele para ser salvo. Ir a Ele para depender dEle, para se alimentar dEle. Judas estava se alimentando do que colocavam na bolsa, né? Ele era ladrão, pegava o que colocavam lá. João 6, versículo 66, diz que naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Mas Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde? Para onde eu irei? Que eu não tenho para onde voltar. Não é para onde, é para quem. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, ou seja, nós somos discípulos, nós deixamos a nossa vida velha de pescar peixes para ouvir o Senhor e pescar homens. Então, para quem nós iremos? Quem é que vai nos guiar? Quem é que vai ser nosso mestre? Quem? Nós sabemos, primeiro, só tu tens as palavras de vida eterna.
Verso 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aí Jesus diz, olha, não fui eu que escolhi os 12, vocês 12. Todavia um de vocês é um diabo. O que é diabo? Diabolum. É um maldizente, um insatisfeito. Alguém que está com Cristo, mas não chegou-se a Ele para ser salvo ainda, para ser transformado. Alguém maldizente é alguém que só acha críticas e desculpas, né? Crítica para colocar, para embotar a vida dos outros e o que os outros fazem. Que é isso que a crítica faz. Né? E desculpa para não fazer o que deve ser feito. Desculpa para tentar justificar seu pecado, seu erro, seu caráter fraco. Tá? Bom, queridos, era o que Judas fazia. Tão perto, mas não obteve salvação. Quantos de nós está tão perto? Eu acho que Judas era o tesoureiro da turma lá, porque Jesus queria deixar bem claro que você pode chegar ao título, o título Maximus da igreja, do grupo, da elite, o grupo mais próximo de Jesus. Você pode chegar aí, olha a função, eu sou o tesoureiro da turma, tá? Mas ele não tinha vida no Senhor. É a verdade. Por quê? Porque o Judas era um diabo, um maldizente. Eu queria que você pesquisasse ou analisasse, perguntasse a si mesmo, o que tem por trás de um maldizente? O que existe interiormente dentro de uma pessoa que é maldizente? É a vida de Deus que está dentro dele? Versículo 71 diz que ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Alguns dizem que Jesus escolheu, mas esse negócio de ir atrás de Jesus, o Judas foi sem ser chamado. E Jesus escolheu com um propósito, para que eu e você saibamos, uma coisa é estar na igreja, uma coisa é estar fazendo a obra do Senhor, uma coisa é ter títulos, a outra coisa é ter vida no Senhor. Você já tem? Vamos para outro tema, o segundo tema agora. Tivemos o tema 0, tema 1, tema 2, fala da hipocrisia dos fariseus e dos saduceus e dos helenitas, né? Tá bom? Esse é o ano 28 depois de Cristo ainda, por volta do mês de maio. E a história está em Mateus, que é o primeiro narrador. Mateus 15, do versículo 1 ao 20, diz: Então, alguns fariseus mestres da lei, vindos de Jerusalém, é sempre de lá que vem, é sempre de Jerusalém que vem. Jesus aqui está na Galileia, né? Vem de Jerusalém. Foram a Jesus perguntaram: por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Porque Deus não disse que é para honrar pai e mãe? E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado? Deus não diz? Mas vocês afirmam o seguinte: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar a vocês, eu já dediquei a Deus como oferta. Bom, ele não está mais obrigado a honrar a seu pai dessa forma, ou nesse quesito. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Bom, essa primeira parte do discurso aqui de Jesus sobre a hipocrisia, é interessante a gente notar uma coisa. Nós estamos vendo aqui claramente nos dias de hoje um dilema aí a respeito relacionado a dízimo e oferta. Tem gente que quer administrar seu dízimo, quando a Bíblia diz que é para ser entregue na casa do tesouro, ou na casa, no local onde você é abençoado, no local onde você congrega, onde Deus tem feito coisas grandiosas por você. É ali que você deve entregar. Você não tem o poder, o Senhor não te dá o poder de administrar os 10% que Ele exige para Ele. É Ele, é a igreja. E se a igreja não estiver administrando direito, é problema dela. O seu problema é entregar. É crer. Quer ser abençoado? Quero. Eu creio, mas não entrego. Aí é problema seu. É seu. Na hora que você entrega, não compete mais a você resolver nada. Outro problema. Eu vou administrar, eu vou entregar em outro lugar. Eu congrego aqui, mas entrego em outro lugar. Tá errado? Tá errado. Tá errado.
Você não pode administrar da forma como você quer administrar, tá bom? O dízimo, a 10ª parte, é exigido por Deus, ele já deixa o local bem certo, bem direcionado, é para você entregar na casa do Senhor. Tem outra coisa. Ah, rapaz, eu acho que é melhor eu ajudar meus pais do que entregar o dízimo. Uma coisa não anula a outra, não, é o que Jesus está dizendo aqui. Você tem o dever de honrar seu pai e sua mãe. Honrar não é só tirar 10% do seu dinheiro e entregar lá, não. Honrar é você dar a ele a sua boa vida, o seu bom nível, o seu melhor lugar. Honrar é isso. Eu conquistei um lugar bom para mim, mas primeiro eu vou ver se o meu pai e a minha mãe estão no local equivalente. Se não tiver, eu vou sair do meu lugar e vou entregar a eles. Honrar é muito mais do que obedecer. Honrar é isso, é dar o lugar de privilégio àqueles que merecem. Por quê? Porque são representantes do Senhor. E nós vemos uma coisa interessante. Até aqui, Jesus, ele censura os escribas, os fariseus e tal. Mas você não vê o discurso de Jesus como os dos profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias e tal. Eles pegavam só o primeiro mandamento, e falavam da idolatria do povo. Aqui não, Jesus fala a partir do 4º, do 5º, e vai embora. Vai embora. Começando o 4º. Honra teu pai e tua mãe para que você viva muito. Certo. E então, eu considero isso uma fraude. Tem uns pensamentos aí que são fraudes. Tipo assim, se você estiver dando para o seu pai, para alguém que precisa, Deus não vai exigir de você. Você tá louco? Uma coisa é você fazer uma esmola ou dar um auxílio a alguém que você precisa. Outra coisa é entregar o dízimo. O dízimo já tem um destino certo. Não tem nada a ver com o que você pensa, não. Está escrito lá, está bem claro. Malaquias 3, pode ir lá. Tá bom? É um atalho quando se trata dos pais, porque é o seguinte... Não, o sacerdote, se você estiver entregando aqui na casa do Senhor, você já está honrando a Deus. Também não é assim não. Você está entregando dízimo? Tá. Não misture com a questão de honrar os pais, não. Porque são dois deveres. Você quer transformar os dois em um? Você quer administrar seu dízimo? Não, eu vou entregar para meu pai e minha mãe, que aí eu estou honrando e tal. Não, então eu vou entregar aqui na casa do Senhor tudo que eu tenho, e aí Deus abençoe meu pai e minha mãe. Não, são dois deveres para você e para mim. Não queira sintetizar, isso é fraude. Porque é o seguinte, você vai então entregar o seu tudo, dízimo, oferta na casa do Senhor, não vai honrar seus pais, e aí o que acontece é como aquele pensamento, você já vai estar honrando a Deus, Deus vai abençoar eles. Porque diz que se o que eu tenho, eu poderia ajudar o Senhor, já estou dando na igreja, isso é uma safadeza. Não. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra. Aqui os inteligentes, aqui, os safadinhos, queriam misturar para ver se davam bem. Porém, Jesus falou que isso é invalidar a palavra de Deus pela tradição dos homens. Eu ouvi falar de pessoas que estavam tirando dinheiro dos pais, escondido, roubando os pais, para entregar a oferta na igreja para honrar a líder. Isto é uma safadeza. O dízimo não é do que o meu pai e minha mãe ganhou, é do que eu ganhei. Meu dízimo. Ok? Bom, no próximo vídeo a gente dá seguimento a essa história aqui, da hipocrisia dos fariseus, tá bom? Se o Senhor nos permitir. Fica comigo amanhã, até mais.